2 Coríntios capítulo 11, eu farei a leitura dos versículos 1 a 15, entretanto, a nossa mensagem será apenas dos versículos 7 a 15. 2 Coríntios capítulo 11, de 1 a 15 é a leitura e o sermão baseado nos versículos 7 a 15. Assim diz a palavra da salvação. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus que salvou a vida do apóstolo Paulo e o transformou nesse grande pregador e escritor para nos deixar a doutrina necessária e suficiente para lidarmos com os problemas da igreja hoje em dia, os problemas da sociedade. Por isso te pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor venha nos iluminar, venha nos dar uma porção do Teu Santo Espírito para que entendamos e compreendamos exatamente aquilo que Paulo quis nos ensinar aqui. E que esse mesmo Espírito venha aplicar em nossas vidas essas realidades. Ó Deus, temos aprendido demais e experimentado de menos. Temos conhecido demais e vivido muito pouco. Ajuda-nos, ó Deus, a transformar as nossas mentes, os nossos corações e toda a nossa cosmovisão, tendo uma mudança radical de vida em todas as áreas em que ainda precisamos de transformação. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Falar é fácil. Fazer é que é difícil. Na verdade, essa expressão falar é fácil no português, ela equivale a uma expressão idiomática do inglês que é talk is cheap, ou seja, falar é barato, falar não tem valor algum. O que importa é se você realmente faz aquilo que você disse. Mas será que falar é barato? Será que falar não tem valor? Parece que isso não é verdade nos dias de hoje. Eu queria citar para vocês aqui alguns exemplos do quanto o falar se tornou caro
e dispendioso. Uma lista que tem aqui algumas pessoas famosas, começando dos menos abastados. Pessoas do tipo Miriam Rios, Sara Shiva, Gustavo Borges, cobram por volta de R$20 mil para uma palestra. Elevando um pouco o nível, nós temos Oscar Schmidt e o técnico Parreira, cobrando R$40 mil. Um pouco acima ainda, o técnico de vôlei Bernardinho cobra por volta de R$50 mil por palestra dada. E aí nós começamos a chegar nos patamares mais altos. FHC, 150 mil e, por que não, Lula, 250 mil. É óbvio que quando eu me preparei para esse sermão, eu fiquei tentado a mudar de carreira, uma vez que os valores são bem acima do que aquilo que nós recebemos. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que não é necessário. Eu queria citar aqui pelo menos 3 pessoas que são considerados ministros da palavra e que também têm esse tipo de cobrança. Por exemplo, Ariovaldo Ramos, R$5 mil por cada fala. Silas Malafaia, 15 mil. Marco Feliciano, 25 mil. Falar, certamente, não é barato nesses casos. O que é que o apóstolo Paulo diria ao ver essas coisas acontecendo nos dias de hoje? Nós olhamos para os Estados Unidos, por exemplo, e existem lá já alguns catálogos dizendo, olha, se você quiser ter esse palestrante, esse pregador, na sua conferência, ele cobra tanto, ele quer ficar em hotéis assim, ou ter esse tipo de privilégio. Mais uma vez, o que é que Paulo pensaria desse tipo de ministro ou servo do Senhor? Quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 11, nós vemos que é exatamente o contrário que acontecia na vida de Paulo. Paulo está aqui, nessa carta, mostrando o quanto um ministro da palavra, um pastor numa igreja, deve se sacrificar pelo bem daquela igreja, pelo bem daqueles que são colocados por Deus debaixo do seu pastoreio. E você percebe isso nos primeiros versículos do capítulo 11, versículos 1 a 6, onde Paulo demonstra aqui exatamente o seu zelo pela igreja. Ele está aqui, de uma forma mais direta, combatendo falsos apóstolos, falsos mestres que entraram naquela igreja e, para terem um acesso maior a eles, começaram a fazer pouco caso de Paulo, fazer acusações completamente falsas em relação a Paulo. E ele vai sendo diminuído, e as pessoas daquela igreja vão comprando aquela ideia. E Paulo, que foi o plantador daquela igreja, foi o pastor daquela igreja, ele percebe que ele precisa lutar não pela sua reputação, mas ele precisa lutar pelo evangelho que estava sendo deturpado por causa daqueles falsos apóstolos. E é por isso que no versículo 1, ele diz o seguinte, do capítulo 11, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. O que Paulo começa a fazer aqui? A partir do capítulo 10, na verdade, de 2 Coríntios, ele começa a ter que lembrar os coríntios de quem ele era. Num certo sentido, ele começa a fazer uma coisa louca. Ele começa a se autogloriar. Ele começa a dizer, gente, eu sou um apóstolo de verdade. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. No capítulo 11, ele vai trazer uma lista ainda mais detalhada das coisas que ele realizou. E ele lembra que isso é loucura. Quando Paulo está fazendo isso e falando isso, ele lembra que isso é uma coisa insana, porque nós não devemos nos vangloriar. O próprio Paulo diz ainda nessa epístola, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, usando o texto de Jeremias. Mas era necessário que Paulo precisasse trazer à memória daquele povo, daquela igreja, exatamente quem ele era, e ao fazer isso, desmascarar aqueles falsos mestres. Nessa noite, os versículos 7 a 15 de 2 Coríntios capítulo 11, nos mostram exatamente a diferença entre genuínos ministros de justiça e obreiros fraudulentos. Mas essa mensagem não é apenas para ver se o pastor Paulo Brasil é de fato um ministro de justiça ou um obreiro fraudulento.
essa mensagem diz respeito também aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Será que eles são discípulos genuínos e verdadeiros, discípulos de justiça, ou eles são discípulos fraudulentos? A mensagem é mais ampla, a mensagem não é direcionada apenas à liderança, mas ela engloba toda a igreja. Ou seja, ao vermos o genuíno ministério na vida de Paulo, nós percebemos que aqueles que de fato o seguiam e o reconheciam eram verdadeiros discípulos, e não aqueles que eram tão fraudulentos quanto os obreiros que ali adentraram. Nós veremos isso em 3 partes. Primeiro, versículos 7 a 9. Abnegados pelo evangelho. Genuínos ministros e discípulos verdadeiros são abnegados pelo evangelho. Segundo, versículos 10 a 12. Eles são abnegados pelo evangelho porque eles são apaixonados pelo evangelho. Versículos 10 a 12. E, finalmente, nós vemos aqui o contraste com os mercenários do evangelho, versículos 13 a 15. Vejamos mais uma vez, então, quem são esses abnegados pelo evangelho e como é que eles vivem e como isso importa para nós hoje. Versículos 7 a 9. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Como é que Paulo começa fazendo essa pergunta, onde uma acusação claramente havia feito em relação à sua vida, dizendo que Paulo, por não cobrar, como eles cobravam, estava em pecado. Na verdade, aqui, ainda mais, Paulo, por viver humildemente, estava pecando contra o Senhor, mostrando a cultura daquela época reinando na vida daqueles falsos mestres e na vida da igreja. O argumento deles era, para que Paulo não fosse pesado à igreja de Corinto, para que Paulo não precisasse cobrar da igreja de Corinto, ele fez o quê? Tendas. Vocês vão se lembrar que lá em Atos, nesse contexto de plantação da igreja, ele se juntou a Priscila e a Áquila. E eles fizeram aquilo que eles tinham treinamento para fazer. Só que era um trabalho manual, um trabalho pesado, um trabalho naquela cultura para escravos. Um trabalho não digno de um ministro do evangelho. Um trabalho não digno de alguém que verdadeiramente seria apóstolo. Paulo só pode estar em pecado ao ter que fazer isso. Como é que ele pode se submeter a um trabalho tão insignificante quanto esse? Se ele fosse de fato um apóstolo verdadeiro, ele não precisaria passar por isso. Ele receberia exatamente o que nós cobramos de vocês. Um verdadeiro apóstolo, ele cobra por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fala. Essa mensagem diz respeito a como nós vemos o trabalho, a como nós vemos o trabalho manual, o trabalho pesado. E nós somos aqui, querendo ou não, uma igreja de classe média alta. E nós temos dificuldades com esse tipo de coisa, não é verdade? Nós não queremos qualquer tipo de trabalho para os nossos filhos. Nós não esperamos que o nosso investimento educacional na vida de nossos filhos acabe em um trabalho que deveria ser apenas da classe C ou da classe D. Onde é que nós colocamos aqui a ideia de vocação? Você trabalharia numa lanchonete para não ficar desempregado e ser pesado a alguém ou até a própria igreja? É interessante como a noção de uma economia como a dos Estados Unidos, por exemplo, nos mostra que trabalho é trabalho.
Qualquer trabalho é trabalho. E lá os adolescentes, eles começam a trabalhar desde cedo exatamente nessas áreas também, não apenas para valorizar esse tipo de coisa, mas para saber que isso é de fato aquilo que Deus determinou, principalmente para os homens, que são os responsáveis para serem os provedores. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos quando eu tinha 12 anos de idade, e ali eu tive o meu primeiro emprego. Ganhava $50 por mês para entregar jornal uma vez por semana. Vocês já viram esse filme? Aqui no Brasil, isso é trabalho infantil. Aqui no Brasil, os nossos filhos têm que ficar na escola até a idade máxima que eles puderem e só começar a trabalhar se for um bom concurso público. E olhe lá. Nós olhamos para esses falsos apóstolos e a cultura daquela época e nós nos surpreendemos como eles tinham a ousadia de atacar o apóstolo Paulo, mas nós fazemos a mesma coisa hoje, achando que subemprego, de fato, é subemprego. É tão contraditório que ser funcionário público em um país como os Estados Unidos, aí sim é subemprego. Vejam como a nossa nação, de fato, precisa de uma inversão completa em todas as áreas, e isso só vai acontecer pelo Evangelho. Paulo estava disposto, o grande apóstolo Paulo, a trabalhar com couro, com tendas, talvez até se cortando, tendo as mãos todas calejadas ali, por causa do Evangelho, para não ser pesado à igreja. Porque a cosmovisão de Paulo era uma cosmovisão bíblica. Ele sabia o que o Senhor Jesus havia feito por ele. E isso não o impedia de fazer um trabalho tão baixo quanto esse. Como eu fiquei feliz de ver hoje os jovens da igreja limpando essa igreja depois do almoço. Que exemplo maravilhoso. Que lição fantástica. E vocês outros aqui? Seriam capazes de varrer a igreja? Seriam capazes de limpar a privada do banheiro utilizado aqui? Ou vocês são muito superiores a isso? Ou vocês não têm condições de fazer esse tipo de trabalho por causa do Evangelho para servir a igreja? Porque a igreja não pode ter um servente nessa área. Meus irmãos, o nosso coração é confrontado. Ou nós vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ou nós vivemos de acordo com aquilo que o mundo continuará fazendo. Paulo fez isso para nada mais, nada menos, anunciar o Evangelho de Deus de forma gratuita. Eu vou perguntar isso mais à frente de uma forma mais enfática. Mas você trabalharia de graça? Anunciar o Evangelho gratuitamente é maravilhoso. Afinal de contas, o pastor ele foi chamado para o voto de pobreza, tanto quanto o padre foi. Mas e os discípulos de Cristo? Trabalhariam de graça? Nós veremos aqui que Paulo não está, obviamente, indo de encontro àquilo que o próprio Senhor Jesus falou. O trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. O ministro vive do Evangelho. Isso é óbvio e bíblico. Mas nós veremos como um princípio maravilhoso de sacrifício representa para nós, inclusive, trabalharmos gratuitamente para não sermos pesados a qualquer pessoa. Paulo agora fala no versículo 8 de uma outra acusação. É sempre assim, né? As pessoas nunca estão satisfeitas. Se Paulo não cobrava, ele estava em pecado. Se Paulo cobrava, ele estava roubando a igreja. Ora, decidam. É para ele cobrar ou não é? E não é assim no caso da vida pastoral? Se o pastor tem uma vida digna, é porque provavelmente ele está roubando os dízimos da igreja. Mas se ele não tem, é porque ele está em algum pecado e Deus não o abençoa. Como é que nós podemos decidir isso? Paulo fala no versículo 8, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir.
Essa era a acusação feita a ele. Literalmente, eles estavam dizendo que Paulo estava roubando outras igrejas, vivendo às custas delas, para servir a igreja de Corinto. Paulo não está confirmando isso aqui, obviamente. A linguagem de Paulo em 2 Coríntios, principalmente em relação aos falsos apóstolos, ela é bem sarcástica e irônica o tempo inteiro. Mas o que ele está nos ensinando aqui? Que aquelas igrejas, as igrejas mais pobres, como ele mostra nos capítulos anteriores, estavam dispostas a servi-lo, a entregar para ele o que ele chama aqui de um salário, para que ele servisse aquelas igrejas? Não necessariamente, mas para que ele fosse um agente do reino de Deus. E que lição maravilhosa isso traz para os orçamentos de uma igreja. Para aqueles que são responsáveis principalmente pelas finanças de uma igreja. E que envolve, obviamente, vocês todos que trazem seus dízimos e suas ofertas para o sustento da igreja. Tem uma expressão muito dita por aí, nós pagando o pastor e o pastor pelo mundo. E muitas igrejas pensam assim de fato. A ideia de que o pastor é um assalariado, um servo, um serviçal da igreja. E ele não pode servir outras igrejas enquanto ele aqui estiver. Eu gostaria de dizer para vocês o privilégio que vocês têm de ter um ministro da palavra como o pastor Paulo Brasil, que sem dúvida alguma tem sido usado por Deus para abençoar essa igreja, abençoar essa região e outras. Sem dúvida alguma, o pastor Paulo Brasil tem sua prioridade aqui. Mas eu gostaria que os irmãos ficassem felizes e alegres, porque Deus o está levando por todo o Brasil, levando o evangelho, a teologia reformada que esses rincões não conhecem. E o que vocês oferecem a ele é para isso também. Claro que deve haver um equilíbrio. Claro que ele não vai sair daqui e deixar a igreja abandonada. O conselho da igreja é responsável para cuidar de tudo isso. Mas saibam o privilégio que vocês têm de compartilhar esse ministro da palavra com outros, com outras igrejas, com outros trabalhos. Ofereçam, não para uma igreja específica, mas para o reino de Deus. É assim que você oferta? Se é assim, por que você oferta tão pouco? Hoje, a celebração da ceia e também a coleta diaconal. Você veio preparado para isso? Você vai ofertar? Qual é a sua visão em relação a isso tudo? Saiba que Deus estipulou exatamente esse modelo para que a sua igreja continuasse sendo sustentada e para que os necessitados na igreja e também na sociedade, quando assim fosse possível, fossem atendidos adequadamente. Paulo sabia lidar tanto com o trabalho pesado, como também com aquelas ofertas que vinham de igrejas mais pobres, porque ele fazia tudo por causa do evangelho e por causa do reino de Deus. Como isso não bastasse, no versículo 9, ele fala ainda de um aspecto mais grave. E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo passou por privações por causa do evangelho. Nós não sabemos exatamente o que isso significa, a palavra de Deus não é clara, mas muitos comentaristas vão dizer aqui que ele passou fome por causa da igreja. Ele passou fome por causa do evangelho. Ele queria tanto que essas falsas acusações não fossem uma realidade na vida e a deturpação para o evangelho, que ele foi capaz até mesmo disso. É por isso que lá em Filipenses ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não é um ditado de autoajuda cristão. Quando você pega a lista do que Paulo está dizendo ali, ele diz exatamente isso. Ele soube viver em abundância e em privação. Tudo posso naquele que me fortalece.
ele foi capaz desse tipo de sacrifício por causa do Evangelho. E uma pergunta fica. Nós vemos aqui Paulo recebendo o salário de igrejas mais pobres, como na Macedônia, mas a igreja de Corinto era uma igreja rica. A igreja de Corinto era uma igreja abastada. A igreja de Corinto podia muito bem sustentá-lo, sem ter que se tornar pesado. Por que Paulo preferia passar fome a receber dinheiro de uma igreja tão rica? Exatamente para não ficar à mercê deles. À mercê daquele povo que ainda não sabia como administrar o seu dinheiro e que as suas ofertas significavam para a igreja. E nós olhamos hoje para tantas igrejas presbiterianas e tantas famílias abastadas que ofertam e ofertam muito para a igreja e acham que por causa disso podem ter seus nomes escritos nos bancos da igreja. Dominam e governam os seus pastores. Acham que são os donos da igreja. Que Deus livre a igreja da aliança desse tipo de maldição. Isso é maldição no meio do povo de Deus. Quantos pastores hoje, chorando, dizem que não conseguem pastorear a igreja, porque se deixaram levar por esse tipo de coisa. Alguns mimos, alguns presentes, não trataram adequadamente disso, e hoje não conseguem confrontar uma família assim, por exemplo. Hoje não conseguem resistir a algumas doutrinas erradas e falam e dizem apenas aquilo que a igreja quer ouvir. Paulo passou fome para não ter que ficar à mercê daqueles coríntios que não sabiam, infelizmente, ainda como usar o dinheiro que Deus lhes dava. Não trate jamais o seu pastor dessa maneira. Continue ofertando. Continue mostrando para Deus o quão grato você é por tudo que você recebeu e trazendo à casa de Deus o máximo que você puder nesse aspecto. Tudo isso, obviamente, significa sacrifício. E como eu falei anteriormente, eu pergunto para você mais uma vez. Você trabalharia de graça? Como é que você vê a ideia de trabalho voluntário? Se a sua empresa vai mal em um mês e você tem o seu salário atrasado, como é que você reage em relação a isso? Mais uma vez, Paulo aqui jamais quis ensinar algo distinto daquilo que é uma lição clara do mandato cultural. Nós trabalhamos e recebemos por isso. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui, o que a Escritura nos ensina, é algo que você vai ver em qualquer palestra de autoajuda na área financeira. Busque a sua independência financeira. Faça isso cumprindo os princípios bíblicos de economia e você vai entender o privilégio que você terá de nunca mais precisar trabalhar para ter o seu sustento. Sim, o salário virá, o que você merece estará ali ainda, mas você vai poder trabalhar de graça. Você vai poder servir a igreja sem ser pesado à igreja. Você vai poder servir sem ser pesado a qualquer pessoa. Você vai trabalhar exatamente por causa do trabalho simplesmente e do seu valor. Quão longe, quão distante você está dessa realidade? Mais uma vez, não são palestras de autoajuda financeiras que vão transformar essa realidade em nossas vidas, mas o Evangelho. Olharmos para Paulo, olharmos para aquilo que a Bíblia nos ensina e entendermos que isso não se aplica apenas a ministros ou à liderança da igreja, mas se aplica a todos nós. A lição é óbvia. Se todas as famílias aqui nessa noite fossem financeiramente independentes, essa igreja seria ainda mais rica.
E ela poderia investir ainda mais em missões. E ela poderia ter, provavelmente já, um espaço maior. Que claramente é uma necessidade de vocês. Que forma maravilhosa de mostrar a abnegação pelo Evangelho. Nos mostrando, então, o quanto isso traz de bênção para a igreja do Senhor. Mas para alguém ser abnegado pelo Evangelho, como Paulo foi, nós vemos aqui nos versículos 10 a 12, que você precisa ser apaixonado pelo Evangelho. Leiamos mais uma vez, versículos 10 a 12. A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Como é que nós vemos aqui essa paixão pelo Evangelho, levando Paulo a sacrifícios maravilhosos? O versículo 10 diz, a verdade de Cristo está em mim. Como é que aqueles falsos apóstolos ousavam dizer que ele não era um apóstolo de verdade? Todos conheciam a história de Paulo, todos sabiam que foi naquela estrada para Damasco que ele foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo e ali transformado, começado a ser transformado. Todos conheciam essa realidade. E nós percebemos então que quando as pessoas se levantavam contra ele, elas estavam se levantando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. A verdade estava em Paulo e a pergunta é se a verdade está em você nessa noite. Como é que você consegue defender não a sua reputação, mas o Evangelho, quando alguém lhe traz alguma acusação nesse sentido? Você não deve ser um crente verdadeiro, porque você não vive aquilo que você prega. Será que você é tão apaixonado pelo Evangelho que você é capaz de dizer isso? A verdade de Cristo está em mim? Ou você, nessa noite, precisa que as suas máscaras caiam e você se reconheça muito mais um discípulo infiel do que alguém que de fato poderia lutar pela glória do Evangelho, mesmo diante de tantas acusações. A verdade estava em Paulo, sem dúvida alguma, mas também o amor de Paulo pelo Evangelho por meio daquela igreja. No versículo 11 ele diz, por que razão? É porque não vos amo. Deus o sabe, mais uma acusação estúpida. Aqueles homens eram capazes de dizer que se Paulo realmente amasse a igreja, ele cobraria da igreja. Porque era o que eles estavam fazendo. Paulo estava aqui, na verdade, por meio desse meio de vida aqui, por meio dessa forma de viver, denunciando aqueles exploradores. E eles diziam, vejam, nós amamos tanto vocês que nós nos valorizamos. E ao nos valorizarmos, nós valorizamos vocês. Isso é um amor verdadeiro. É mais ou menos assim. Quanto mais o pastor Paulo Brasil receber, mais ele ama vocês. Esse é o argumento deles. E com certeza o Paulo gostaria disso, sem dúvida alguma. Mas ele não seria capaz de defender esse tipo de coisa, porque ele não é um falso mestre. Ele sabe que o amor é independente disso, pelo contrário. E Paulo chama aqui ninguém menos que o próprio Deus para ser testemunha do quanto ele era apaixonado por aquela igreja. Apaixonado a ponto de fazer tudo aquilo que nós já vimos anteriormente. Apaixonado a ponto de não rejeitar a igreja, mas vir até ela como um pastor verdadeiro, mesmo sendo abandonado por alguns crentes ali, voltando à igreja, escrevendo essa carta e chamando-os ao arrependimento. O quanto você é apaixonado pelo Evangelho. Como é que você reage diante de falsas acusações? Como é que você reage quando as coisas vão mal? Qual é a sua tendência diante de situações difíceis no meio do corpo de Cristo? E elas vão acontecer o tempo inteiro. A nossa tendência, infelizmente, é sempre buscarmos o caminho mais fácil. E não era assim com Paulo. E a demonstração de amor está exatamente aí.
O amor estava em Paulo, assim como a verdade estava em Paulo, e ninguém lhe tiraria esta glória. Isso é o que nós vemos na segunda parte do versículo 10 e no versículo 12. Ele diz: por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia, mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Mais uma vez, Paulo traz essa ideia da glória. Porque aqueles homens estavam se gloriando, eles estavam se vangloriando. O que importava para eles eram cartas de recomendação. O que importava para eles era terem currículos de acordo com aquela cultura daquela época. E Paulo não tinha nada disso. Vejam depois em 2 Coríntios, Paulo era acusado de não saber nem pregar direito. Paulo era acusado de ser feio. Paulo era acusado de tantas coisas. E eles sabiam que ao fazer isso, eles estavam destruindo o evangelho naquela comunidade. Por isso que Paulo diz: essa glória ninguém tira de mim nas regiões da Acaia. Qual era a glória dele? O fato de poder passar por todas essas privações e sacrifícios. E ninguém ia tirar isso dele. Ele não ia mudar em nada. Pelo contrário, ele ia intensificar aquilo. Ele ia desmascarar ainda mais aqueles falsos apóstolos. E não é assim que acontece no meio do povo de Deus, quando nós vemos alguém de fato obedecendo ao Senhor. Quando nós vemos alguém de fato fazendo alguma coisa que nós sabemos que deve ser feita, nós imediatamente percebemos que aquela pessoa está nos desmascarando. Nós não nos sentimos bem com a santidade dos outros. Nós não nos sentimos bem porque aquilo revela o quanto nós ainda somos pecadores. De que lado você está? Você diz, como Paulo nessa noite: ninguém tira essa glória de mim. Eu vou intensificar ainda mais a minha santidade, não uma santidade externa, apenas exterior, hipócrita, mas uma santidade do coração que se revela por meio de atitudes práticas. Ninguém vai tirar essa glória de mim. Mas ao mesmo tempo, aqueles falsos apóstolos podiam olhar para Paulo, assim como os fariseus olhavam para Jesus, e se espantavam com aquela santidade verdadeira. Talvez você ache que os seus irmãos sejam santos demais ou crentes demais. Cuidado com esse tipo de atitude, porque isso revela talvez um coração ainda não convertido. Isso representa, meus irmãos, o compromisso com a igreja. E mais uma vez eu preciso ser claro. Isso não é apenas para a liderança da igreja, isso é para todos aqueles que se chamam filhos de Deus e discípulos de Cristo. O compromisso com a igreja exige sacrifício pela igreja. Qual é a glória que ninguém vai tirar de você? Qual é a glória que claramente está em Cristo Jesus e não em nós, que vai ser cada vez mais manifestada em sua vida? Não desanime. Continue na busca da sua santificação e ensine os seus filhos a fazerem o mesmo. Porque, do contrário, nós podemos estar aqui na lista daqueles que são mercenários do Evangelho. Esse é o nosso último ponto, e aqui nós terminamos versículos 13 a 15. Se não formos abnegados pelo Evangelho, porque somos apaixonados pelo Evangelho, podemos muito bem ser mercenários do Evangelho. Versículos 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras.
exatamente o contrário do que Paulo fazia, esses homens estavam aqui fazendo. Na cultura da época, os sofistas eram conhecidos como aqueles que conheciam muito e serviam a qualquer pessoa, dependendo do preço oferecido a eles. Eram pessoas que podiam ensinar uma coisa para essa pessoa e uma coisa completamente contrária para essa outra aqui, dependendo do quanto eles recebessem. Eles não estavam preocupados com a verdade, eles não estavam comprometidos com absolutamente nada, a não ser com o seu bolso. Eram mercenários, e esses homens estavam entrando na igreja, se chamando de apóstolos, simplesmente para sugar da igreja, para receber da igreja. E Paulo aqui não tem nenhuma cerimônia em chamá-los de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. O verbo aqui, transformando-se, nos lembra daquilo que no português nós conhecemos como metamorfose. Eram homens que pareciam verdadeiros, eram homens que pareciam, se vestiam, falavam e até agiam como supostos apóstolos, mas não eram verdadeiramente. Eles eram apenas imitadores de seu próprio Pai. Lembrem-se que Cristo passou pela mesma situação com os fariseus. Lembrem-se que na época os fariseus eram considerados os grandes líderes, aqueles que eram modelo do povo de Deus, que deveriam então ter recebido a Cristo como o Senhor do pacto, como aquele Messias prometido, e foi justamente o contrário. Eram hipócritas, sepulcros caiados, e a igreja está repleta disso. Você pode ter a fala de crente, você pode se vestir como um crente, você pode agir como um crente, mas como está o seu coração? Essa é a pergunta nessa noite. Mais uma vez, sim, nós olhamos para os falsos pastores, os falsos apóstolos da nossa época, mas e os discípulos? Eles se metamorfoseiam em quê? Eles se transformam em quê? Nós olhamos para os mercenários do evangelho da nossa época, e nós observamos na igreja internacional, na igreja mundial, na igreja universal, igrejas não, na verdade, falsas igrejas. E nós olhamos para aqueles falsos mestres ali, recebendo muito dinheiro à custa daqueles que nós tratamos como coitadinhos. Coitadinhos estão sendo enganados. Sim, é verdade, estão sendo enganados. Mas vejam que interessante. Por que aquelas pessoas vão ali e ofertam o seu suado dinheirinho? Não é por causa do reino de Deus. Não é por causa desses princípios sacrificiais que nós vimos aqui na vida de Paulo. Eles vão ali enganados, ofertam o seu suado dinheirinho, porque eles esperam receber em dobro, em triplo, em quádruplo, o que quer que seja. Eles estão sendo enganados, mas querem ser enganados. Eu costumo dizer que não haveria traficantes de drogas se não houvesse consumidores de drogas. E esses coitadinhos que estão aí, sendo arrebanhados nesses lugares, não são tão coitadinhos assim. São tão fraudulentos e falsos quanto os seus mestres, quanto os seus líderes. E eles são imitadores do próprio Satanás. Nós olhamos para toda a Escritura, desde o princípio, e nós vemos que o reino de Satanás é um reino parasita, um reino que não tem vida em si mesmo, um reino que precisa sugar do reino de Deus, um reino que precisa emprestar do reino de Deus e deturpar o reino de Deus. Essa é a realidade dos obreiros e dos discípulos fraudulentos. Eles não servem à igreja, eles querem apenas ser servidos pela igreja. Eles não estão nem aí para a igreja, eles não podem se sacrificar pela igreja, eles querem apenas que a igreja se sacrifique por eles. Eles sabem que a igreja é uma excelente fonte de renda. Aliás,
queiramos fazer algum dinheirinho rápido e fácil, montemos uma igreja de mercenários do Evangelho e logo, logo ficaremos ricos. Satanás é parasita. E é por isso que no versículo 14 nós lemos, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vejam a comparação que Paulo faz aqui. Nós sabemos que Satanás, ele é um anjo, ele foi criado como um anjo bom, um anjo reto, mas que caiu, desobedeceu, e levou juntamente com ele outros vários, que se tornaram então aqueles que agora continuariam no mundo, levantando essas pessoas, dentro da igreja inclusive, para que o evangelho fosse enfraquecido, se é que isso é possível. A ideia aqui então é que Satanás trabalha exatamente dessa maneira. Satanás vai como um fermento, levedando toda a massa. Ele vai trabalhando exatamente onde nós não percebemos, onde nós achamos que está tudo bem, onde nós não seguimos a sã doutrina adequadamente, achando que se fizermos isso é radicalismo. E ele vai minando, e ele vai minando, e ele vai minando. E quando nós menos percebemos, nos tornamos meramente consumidores evangelicais, ao invés de servos do Senhor, servos e ministros de justiça verdadeiramente. É por isso que Paulo termina no versículo 15 dizendo, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nessa noite, você é um imitador do Senhor Jesus Cristo, ou você é um imitador de Satanás? Você pode enganar o pastor Paulo Brasil, o conselho dessa igreja, seus diáconos, seus irmãos, mas você não consegue enganar o Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, se o seu coração ainda é de Satanás, você precisa se arrepender. E essa é a mensagem de Paulo aqui. Paulo não está simplesmente condenando aqueles falsos apóstolos. Por incrível que pareça, Paulo está chamando aqueles falsos apóstolos e os seus discípulos ao arrependimento. Ele diz, o fim deles será conforme as suas obras. Sim, a Deus pertence a vingança. Ele vai lidar com aqueles que não são verdadeiros ministros de justiça. Mas ele oferece agora o arrependimento, ele oferece agora a oportunidade de transformação, ele oferece agora a chance de alguém dizer e assumir, de fato, eu vivo na igreja há 20, 30 anos e eu nunca fui cristão de fato. Eu preciso ser. Você não precisa ser extravagantemente pecador. Basta você não ter um novo coração e você é tão imitador de Satanás quanto esses homens aqui. E o seu fim será conforme a sua obra, a não ser que nessa noite você de fato reconheça a necessidade de arrependimento e seja transformado por aquele que é verdadeira luz, o Senhor Jesus Cristo. Você é apaixonado pelo Evangelho? Então uma prova disso é que você vai ser abnegado pelo Evangelho. E caso na sua vida você ainda dê demonstrações de que você está na igreja mais para ser servido do que para servir, cuidado, porque você pode muito bem ser achado como um mercenário do Evangelho. Falar realmente é fácil e realmente sem valor, quando aquilo que se promete não é cumprido. Fazer uma profissão de fé pública aqui na frente é fácil. O que é difícil é realmente vivermos de acordo com aquilo que os nossos votos exigem de nós. Jesus Cristo, ele não apenas disse que ele ia para a cruz, ele não apenas anunciou que ele ia para a cruz,
Ele foi para a cruz. Ele manifestou o seu compromisso com a igreja. Ele não era um mercenário. Ele não era de Satanás, obviamente. Ele era tão apaixonado por mim e por você, que ele entregou tudo. Ele entregou a sua vida para que eu e você aprendêssemos o que significa isso para nós hoje. Eu fiquei pensando, quanto custaria uma palestra de Jesus hoje em dia? E o mais engraçado é que você ouve o Senhor Jesus Cristo dominicalmente, manhã e noite deste púlpito, o Senhor Jesus Cristo, falando por meio do do pastor Paulo Brasil. Qual é o valor que você tem dado a esse tipo de coisa, a essa bênção maravilhosa, que muitas igrejas por aí não têm o privilégio de receber? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe a sermos abnegados pelo Evangelho. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela vida de Paulo. Obrigado pelo modelo, pelo exemplo. Nós coramos de vergonha ao ver o que o Evangelho pode de fato fazer na vida de um crente, de um líder da igreja, e o quão distantes nós estamos disso. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia da liderança dessa igreja, que eles sejam os modelos desse tipo de abnegação e que os verdadeiros discípulos sigam a Deus em tudo, para que essa igreja de fato prospere ainda mais e seja ainda mais produtiva no reino de Deus, gerando frutos e mais frutos. Ó Deus, e se há alguém aqui nessa noite que ainda é um obreiro fraudulento, ainda é um discípulo falso, o Senhor Deus é o único que pode salvar. O teu santo evangelho, o poder do teu Santo Espírito regenerando corações. Nós cremos nisso e é isso que nós lemos na nossa confissão de fé nessa noite. Mais uma vez, tende misericórdia dos nossos filhinhos, que eles cresçam e sejam ainda mais santos do que nós, ainda mais crentes do que nós, ainda mais abnegados e dedicados do que nós, para que o teu evangelho continue prosperando cada vez mais. E nos abençoa agora, ó Deus, no momento em que passamos a tomar a ceia do Senhor. Só o Senhor pode, de fato, proteger a sua mesa. Nós não podemos ver o coração de absolutamente ninguém. Livra a tua mesa, ó Deus, dos falsos discípulos, dos falsos mestres. Livra, ó Deus, a tua igreja daqueles que são imitadores de Satanás e não do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Nós vamos agora ficar de pé, meus irmãos.